Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, meu nome é Kleber, sou professor de História e hoje nós vamos falar aí, não é? Das diferenças entre o socialismo e o comunismo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e você receberá em primeira mão as nossas novidades. Bom, esse é o terceiro vídeo da série Sistemas Econômicos. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, clique nos links que estão logo aqui na descrição. Sem mais delongas, bora para a aula? Bom, pessoal, nós vamos tratar aí das diferenças entre o socialismo e o comunismo em 4 pontos. Essa aula é uma aula resumida com base nos livros O Manifesto do Partido Comunista, que fora escrito por Karl Marx e Engels, e também o Capital, livro 1, livro de Karl Marx. Vamos lembrar a todos aí que Karl Marx é considerado aí o pai, não é? O criador do comunismo que nós vamos conhecer agora. Primeiro ponto. Vamos falar aí primeiro, tá, pessoal? Então, da propriedade dos meios de produção, não é? Bom, o que seria aí a propriedade dos meios de produção? Nós estamos falando justamente aí das fábricas, das indústrias, né? Enfim, de tudo aquilo que gera trabalho e renda num país, não é? Bom, primeiro vamos falar então aí no socialismo. Então, no socialismo, os meios de produção podem ser de propriedade estatal, coletiva ou até mesmo privada em certa medida, mas há um foco na propriedade coletiva dos recursos e na distribuição mais equitativa da riqueza. A igualdade e o bem-estar social são priorizados, mas a propriedade privada pode existir em certos setores. Então vocês estão vendo aí, tá, pessoal, que dentro do socialismo, não é? Os meios de produção ele existe aí de 3 formas, ok? Então existe aí os meios que são do Estado, né? Quase todas as empresas são estatais. Temos aí também coletivas, né? Que são associações ali de pessoas que controlam uma fábrica, uma indústria, enfim. E temos também aí, em pequena medida, tá, pessoal? Em pequena medida mesmo, as propriedades aí que são privadas, né? Particulares. Vamos falar agora do comunismo. No comunismo, a propriedade é totalmente coletiva e não há propriedade privada dos meios de produção. Os recursos são de propriedade comum e compartilhados igualmente entre todos os membros da sociedade. Esse estágio final é frequentemente descrito como uma sociedade sem classes e sem Estado. Bom, pessoal, então vocês viram aí, né, que no comunismo todas as propriedades, né, o meio de produção, né, estamos falando aí da fábrica, tá, pessoal? Fábricas, indústrias, enfim, tudo aquilo que gera trabalho e renda. Então, todas as indústrias, não é? De pequeno, médio ou grande porte, tá, pessoal? É de propriedade coletiva, é do povo, tá? E não existe aí o Estado, tá? Quando fala que é uma sociedade sem classe e sem Estado, ou seja, uma sociedade que já não existe mais diferenças sociais. E quando fala que é sem Estado, é porque não existe mais a figura, né, do presidente, do governador, do prefeito, enfim, acabou isso aí, ok? Então, isso é o comunismo. Bora lá para o segundo ponto. Fases de desenvolvimento, tá, pessoal? Então, como é que se desenvolve? Vamos falar primeiro do socialismo. Muitas vezes é visto como uma etapa intermediária entre o capitalismo e o comunismo. O socialismo é considerado um estágio de transição, onde o Estado é fortalecido para regular a transição para a sociedade comunista. Mas ainda há alguma forma de estrutura estatal e diferenças sociais. Então ficou claro aí agora, não é? O que é o socialismo, né, pessoal? O socialismo, então, ele está ali intermediando, né? Era capitalista, agora é socialista
e no futuro será comunista, né? Então ele é um sistema intermediário, onde o Estado, né, o governo, tem força total para controlar a economia, não é? E tentar ali diminuir as desigualdades sociais, ok? Então o Estado vai empurrar ali a sociedade para diminuir a sociedade, as diferenças sociais. Comunismo é o estágio final em que se acredita que não haverá mais necessidade de Estado ou classes sociais. Nesta fase, as pessoas contribuem de acordo com suas habilidades e recebem de acordo com suas necessidades, em uma sociedade idealmente igualitária. Professor Kleber, mas então existe comunismo? Bom, pessoal, eu diria que existe. Se você imaginar, sei lá, uma tribo indígena lá no meio do Amazonas, tá? Lá no meio da floresta amazônica, vivendo isolada, né? Sem nenhum tipo de contato com o governo, não paga imposto nenhum para o governo, né? Vive numa sociedade comunitária onde todos são iguais ali, né? O cacique, os caçadores, todo mundo são iguais, ok? Tudo que se produz na terra é de todos. Aí sim, existe o comunismo. Mas países, nações comunistas, não existe. Mas, professor Kleber, outro dia eu ouvi um cantor famoso chamando um político de comunista. Pessoal, tome muito cuidado com o que cantores famosos falam, atletas famosos falam, ou até mesmo políticos famosos falam. Muitas vezes eles falam com o intuito de manipular você, ok? Ainda mais entre a classe política. É muito comum, né, um político querer aí diminuir ou prejudicar aí o seu adversário, ok? E muitas vezes eles pagam pessoas famosas, né, para colaborarem aí com suas ideias. Eu sempre digo, pessoal, procure informações em fontes seguras, tá? É a mesma coisa, tá, pessoal, de vocês verem aí um político, por exemplo, defendendo o uso de um medicamento. Se esse político for médico, tudo bem, a gente não fala nada. Mas que tal a gente ouvir aí as opiniões a respeito, né, de um médico, né, de um infectologista, uma pessoa que tem anos e anos e anos de experiência naquele assunto? Ok? Então procurem sempre informações em fontes seguras. Não é porque um cara é cantor, não é porque um cara é político que ele sabe o que ele está falando, né? Ainda mais no Brasil, tá, pessoal? Qualquer pessoa pode ser político aqui, né? Não é raro vocês encontrarem aí ex-jogadores de futebol, né? Ex-militares, ex-cantores, né? Ou até atual cantores também. Enfim, comediantes, ok? Não é porque o cara é político que ele realmente sabe totalmente sobre aquele assunto. Se o assunto é sistema econômico, sistema político, procure informações de pessoas relevantes, de pessoas que tenham conhecimento sobre esse assunto, né? No caso aqui, capitalismo, comunismo, socialismo, que tal ouvir um cientista político, ou até mesmo um economista, né? Ou um professor de história, ok? Tudo bem, pessoal? Então tomem muito cuidado aí com as informações que vocês garimpam na internet aí. Tem que garimpar bem, tá? Tem que ver aí se é de uma fonte segura, ok? Terceiro ponto: governo e Estado. Socialismo. Geralmente há um Estado ativo e forte, que desempenha um papel significativo na economia e na regulação social para garantir a igualdade e a justiça social. Bom, pessoal, no socialismo é assim, tá? O Estado, né, o governo, ele é forte e ele interfere diretamente na economia, até mesmo sobretaxando, né, ou taxando aí o preço dos produtos, tá? Então, no socialismo, o mercado ele não é livre, não é? Não existe aquela coisa da oferta e da procura. Não. Quem taxa geralmente aí, né, os valores dos produtos, das mercadorias é o governo, tá, pessoal? É um governo, é um estado muito forte, tá? Que acaba ali influenciando em toda a economia. Comunismo. A ideia é de que, no estágio final do comunismo, né,
o Estado se tornaria obsoleto, pois as pessoas estariam autogerenciadas e não haveria mais classes sociais para serem controladas. Então essa é a fase final, tá? Passamos pelo socialismo, chegamos no comunismo. Então o Estado, o governo não se faz mais necessário. Então as pessoas se autogovernam, tá, pessoal? Sem um presidente ali, né? Sem uma autoridade ali maior, ok? Como eu disse, não existe esse tipo de governo, por mais que vocês escutem aí políticos, cantores, influencers, né? Dizendo comunista, 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 não existe, tá? Existe sim o socialismo. Temos exemplo aqui na América Central, Cuba, ok? Lá na Ásia nós temos ali um bom exemplo, né? Dois bons exemplos, né? A China e Coreia do Norte, ok? Mas todos esses países têm um governo, tá? Tem um Estado forte. E no caso da China, tá, pessoal? Temos até um número cada vez mais crescente de empresas privadas, né? De empresa particular, que isso aí é coisa mais do capitalismo, né? Por mais que eles se chamem de comunistas, tá? Então, esses países aí são socialistas. Como eu disse, até existe comunismo, mas numa tribo lá no meio da Amazônia. Quarto ponto e último ponto aí dos nossos estudos, ok, pessoal? Visão da revolução. Socialismo geralmente vê a revolução como um meio para alcançar as mudanças sociais e econômicas, buscando reformas graduais para alcançar a igualdade social. Comunismo, historicamente, tem uma visão mais radical da revolução, com um foco na derrubada do capitalismo e na transição radical da sociedade para alcançar um sistema comunista, não é? Então, a revolução ela é vista aí, né, em ambas as partes aí de maneira pouco diferente, tá, pessoal? Pensando que o socialismo, né, é uma forma mais gradual aí de se chegar ao comunismo. Já os comunistas radicais, né? Então eles já querem de uma vez acabar com o Estado, acabar com o governo e se autogovernarem aí. Bem, nós estamos finalizando já quase a aula, é uma aula bem curtinha, né? Nós vamos falar agora dos pontos positivos e negativos aí existentes dentro do sistema socialista, tá, pessoal? Nós não vamos falar dos pontos positivo e negativo dentro do comunismo, porque, como eu disse para vocês, não existe nenhuma nação, nenhum país comunista. Então, nós só podemos falar do que existe, né, pessoal? Temos que ser racionais aí, né? Então vamos falar aí dos pontos positivos do socialismo, que fique claro aí, tá? Ponto positivo, vamos lá. Serviço de saúde e educação considerados de qualidade, na maior parte dos casos, e um reduzido número de desemprego. Então, pessoal, é óbvio, né, que um estado muito forte, né, um estado aí que interfere de maneira bem ativa ali na economia, então eles fornecem todo o serviço de saúde, todo o serviço de educação, tá? Então existe ali um valor, né, um alto valor financeiro investido nesses dois setores aí. E é claro que o desemprego é reduzido, tá, pessoal? Por quê? Porque a maior parte das empresas são estatais, né? Ok? Então, quase todo mundo, né, habitante aí de um país socialista, ele trabalha para o Estado, ele é um funcionário público, ok? Ponto negativo. Um ponto negativo frequentemente discutido em sistemas socialistas é a falta de incentivo ou motivação para a inovação e a eficiência da economia. Como os meios de produção são frequentemente controlados pelo Estado ou coletivamente, alguns críticos apontam que a ausência de competição e de um sistema de incentivo baseado em lucro pode reduzir a motivação para a inovação, a produtividade e a eficiência. Ou seja, pessoal, em países socialistas, tá, tendem a ter uma economia muito frágil, né? Muito fragilizada, muito fraca. Por quê? Porque o Estado controla toda a economia, não é? Não existe a competitividade. Tudo é do Estado.
né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar de prestadoras de celulares, né? No Brasil. No Brasil, que é um país aí capitalista, né? Nós temos lá, sei lá, 5, 6 prestadoras, né, de serviços de telefonia. Então você pode optar ali pela mais barata, pela que tem ali um plano que mais lhe agrade. Então tem competitividade. Já em país socialista não, porque o governo controla, tá? Então o governo controla aquilo ali. E também em relação ao trabalho, tá, pessoal? Como todo mundo é funcionário público, então não existe aí, ou se existir, é bem pequena a chance dessa pessoa se mandar embora, tá? É muito difícil um funcionário público ser mandado embora. Então o que acontece? Imagina uma empresa lá em Cuba, sei lá, uma empresa de charutos, né? Que tem lá 500 funcionários. Desses 500, tem 100 ali, tem 100 que não trabalha muito, chega atrasado, né? Não, só fica enrolando ali, né? Vai para o banheiro, fica 20, 30 minutos e ele não é mandado embora. No final do mês, ele tem o salário dele, o cara que trabalhou pesado tem o salário dele. Ora, chega um momento, pessoal, que o cara que trabalha tanto, ele vai pensar assim: Poxa vida, trabalha igual um condenado. Esse cara aí não faz nada e recebe a mesma coisa que eu. Pra que eu vou trabalhar tanto? isso acontece, tá, pessoal, em todos os países socialistas. Bom, pessoal, nós vamos finalizando então, né? Então, essa aula teve aí, tá, pessoal? Essa é a biografia, tá? O livro que vocês estão vendo aí, à esquerda da tela, o Manifesto do Partido Comunista, né, de Karl Marx e Engels, né, e Friedrich Engels, tá? E Karl Marx, O Capital, livro 1. Vamos lembrar aí, tá, pessoal? Karl Marx ele é conhecido aí como o pai do comunismo, né? Então, toda essa aula foi baseada aí, tá, nesses dois livros. Se vocês quiserem aí, é muito fácil de encontrar aqui mesmo, tá, pessoal? No ambiente virtual, ok? E temos também aqui duas indicações de filme para você que quer se aprofundar mais, né? Então, o Jovem Karl Marx, que inclusive, né, tem gratuitamente no YouTube, e A Espiã Vermelha, para quem gosta daquele contexto da Guerra Fria, tá, pessoal? Né, daquele pós-Segunda Guerra Mundial, né? Capitalismo contra o comunismo, né? Aquela guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, tá? É um filme muito bom. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero ter ajudado você aí, não é? E até uma próxima aula, ok? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau, tchau, pessoal.